A paz do Senhor para os irmãos, nossos queridos irmãos e irmãs que nos acompanham aqui nessa série de estudos que estamos fazendo sobre escatologia. Nosso muito obrigado por você estar nos dando esse voto de confiança, estudando conosco, nos acompanhando. É uma alegria muito grande a gente poder ver aí que temos um grupo de irmãos que estão interessados em estudar esta matéria tão especial e estão fazendo isso juntamente conosco aqui, através desses vídeos que estamos postando no YouTube. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Você que está chegando agora, vai lá, se inscreva no nosso canal. É muito importante que você se inscreva para fortalecer o canal. Você se inscrevendo, você vai continuar recebendo aí os nossos conteúdos. E vocês podem observar que o conteúdo nosso aqui é um conteúdo muito sério, muito voltado para a edificação das nossas vidas, tá certo? Bom, vamos ao assunto de hoje. Nós encerramos o vídeo passado falando sobre o perfil do anticristo, né? Do anticristo do falso profeta, e falamos um pouco sobre a guerra de Gog e Magog. Hoje, dando sequência ao estudo, nós vamos falar sobre as ações, as atitudes do anticristo e do falso profeta, né? O que o anticristo fez para que ele pudesse ter governabilidade. Quais são as atitudes que ele tomou, as decisões que ele tomou para que ele pudesse conquistar a confiança do mundo e assim realizar o seu governo, que era o que ele queria. Bom, não podemos esquecer que o anticristo é um ser dotado de uma inteligência, de uma sagacidade muito grande, porque o próprio diabo será o seu guia, o seu mentor. O diabo estará orientando diretamente o anticristo para que ele tome as decisões cabíveis, né, para persuadir a humanidade. Ele será um ser dotado de um espírito de mentira que estará enganando as pessoas com os seus falsos discursos. Qual é o cenário que nós temos no mundo? Um mundo destruído economicamente, um mundo destruído politicamente, sem lideranças políticas, por conta da última guerra que nós já estudamos no vídeo passado. O mundo está completamente destruído. E agora surge lá no antigo Império Romano, lá no mercado comum europeu, que é o ressurgimento do antigo Império Romano, surge lá esse personagem como um presidente que acaba sendo o presidente desta liga de países, desta União Europeia, e de lá ele começa a influenciar todo mundo com as suas ideias, com seus planos. Para que ele possa alcançar a confiança de todo mundo, a primeira coisa que ele faz quando ele assume o seu poder é fazer uma aliança com Israel. Em Daniel capítulo 9, versículo 27, nós temos lá uma passagem bíblica muito interessante, profética, onde Daniel traz isso através da profecia, né? Daniel capítulo 9, versículo 27, olha o que o texto diz. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Aqui Daniel fala de uma semana de anos, são 7 anos, né? Encerrando aí as profecias de Daniel, 70 semanas das profecias de Daniel. Então, nesta última semana da profecia de Daniel, o personagem principal é o anticristo que surge, faz uma aliança com Israel, propondo a Israel que Israel reconstrua o seu templo e adore o seu Deus no templo, e o povo de Israel vai crer, acreditar que esse é o verdadeiro Messias que eles esperam. Ele vai oferecer proteção a Israel, vai oferecer garantias a Israel. Israel finalmente vai se sentir seguro no mundo. E o anticristo, ele vai promover uma paz mundial. O mundo viverá o início do seu governo em uma paz entre as nações. Não haverá conflitos, não haverá guerras. Então Israel acreditará que o anticristo será o Messias, e essa crença vai durar até o meio da grande tribulação, quando o anticristo vai exigir ser adorado
no templo de Jerusalém com uma imagem, ele vai exigir que o povo de Israel adore ele, e como Israel, desde o cativeiro babilônico, está curado da idolatria, nunca mais eles se prostraram diante de uma imagem, naturalmente vão rejeitar fazer isso, e o anticristo terá aí mais uma razão para odiar o povo de Israel. Será mais uma razão. Ele vai utilizar isso como uma das motivações no seu coração para tentar destruir Israel no final da grande tribulação. Bom, mas o mundo aparentemente estará vivendo em paz. O mundo, quando a gente fala de nações, mas o anticristo, ele vai perseguir todos aqueles que não quiserem fazer parte do seu governo. Será um período de sangue. Será um período de derramamento de sangue também no período da grande tribulação. Porque o anticristo, ele vai se levantar, ele vai estabelecer o seu sistema de governo, vai estabelecer aquele sinal que será uma forma de controlar a humanidade. Ninguém compra, ninguém vende sem que faça parte, sem que esteja de acordo com o governo do anticristo. Mas aqueles que não aceitarem o sinal da besta, o anticristo vai perseguir essas pessoas. E haverá até algumas nações que o anticristo irá perseguir porque elas também não aceitarão o governo do anticristo. Então nós teremos esse cenário de perseguição nos primeiros anos de governo contra os santos. Nós teremos salvos na grande tribulação, pastor? Haverá pessoas ali que serão tementes a Deus? Sim, teremos. Não pensem vocês que todos aceitarão o sinal da besta. Terá algumas pessoas, uma minoria, claro, mas algumas pessoas não se sujeitarão. A salvação não vai ser alcançada com essa facilidade que se alcança hoje. Um país igual o nosso, por exemplo, onde todo mundo ouve o evangelho toda hora, meu irmão, a nossa oportunidade já é agora. Não pense você, tem gente que pensa, não, se eu não subir no arrebatamento da igreja, só não aceitar o sinal da besta, depois ele me mata e eu estou salvo. Não pense você que vai ser com essa facilidade, que não será assim não. Porque aqui, em um país como o nosso, onde a pregação do evangelho acontece com tanta abundância, o que vai prevalecer aqui é o espírito do erro. Mas haverá pessoas que não tiveram nem oportunidade de aceitar a Jesus agora, nessa dispensação, nesse momento que estamos vivendo, que no período da grande tribulação terão a sua oportunidade e eles poderão rejeitar o sinal da besta e alcançar a salvação. Sim, isso é possível acontecer. Quais são os santos no período da grande tribulação? As duas testemunhas. Livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 3 e 4, são dois profetas que não aceitarão, que pregarão contra o reino do anticristo, serão mortos pelo governo do anticristo, ressuscitarão 3 dias e meio depois e serão assuntos aos céus. Bom, também teremos os 144 mil, que a Bíblia diz que são 144 mil jovens, 12 mil de cada tribo de Israel. Não serão jovens casados, serão jovens solteiros, que vão se espalhar pelo mundo pregando um evangelho que se chama Evangelho Eterno. É o evangelho que vai pregar a vinda de Jesus, o juízo sobre as nações. Sabendo nós que uma vez que a igreja foi arrebatada, já se sabe que do arrebatamento até a vinda de Jesus serão 7 anos, que é o período da grande tribulação. Teremos esses também. O povo de Israel remanescente também será salvo. Lá no final da grande tribulação não aceitarão o governo do anticristo e serão salvos. E temos também uma grande multidão de gentios, que está relatado no livro de Apocalipse, capítulo 7, versículos 9 em diante. Nós temos lá o relato de uma grande multidão que será salva. Diz assim o texto: depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciões e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria e ações de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre, amém. Um dos anciões me falou dizendo:
estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então haverá salvação na grande tribulação. Haverá uma multidão de pessoas que não aceitarão o governo do anticristo. Eles serão salvos até o meado da grande tribulação. Não farão parte da igreja. A igreja foi arrebatada antes. A igreja foi arrebatada lá anteriormente. Esses serão salvos porque eles rejeitaram o sinal do anticristo, rejeitaram o governo da besta, do falso profeta também. Devo vocês compreenderem? Mas o mundo segue na sua trajetória. Então o anticristo, ele persegue os fiéis, e por causa desta perseguição aos fiéis, é claro que o juízo virá sobre ele, e o juízo começa a acontecer a partir dos 3 anos e meio finais do seu governo. O falso profeta, nesse período, estará funcionando como líder de uma grande religião ecumênica. Todas as religiões estarão inseridas dentro desta grande religião, cada religioso adorando o seu Deus e adorando também o anticristo. Quando completar 3 anos e meio de governo, o que o falso profeta faz? O falso profeta, ele encaminha todos a adorar somente o anticristo. Então quem adora o Buda terá que adorar somente o anticristo. Quem adora a Confúcio terá que adorar agora somente o anticristo. Ele vai trazer todos os religiosos para adorar somente o anticristo. Por isso que o anticristo, ele vai exigir adoração também de Israel, mas Israel não aceitará adorá-lo. E aí nós começamos a ter um grande conflito entre o anticristo e Israel, porque Israel começa a perceber que ele não é verdadeiramente o Messias. Por conta disso tudo, por causa de todas essas atitudes do governo do anticristo logo no início, nós temos o juízo de Deus que começa a ser derramado sobre a terra, e esse juízo começa através dos 7 selos. Então nós temos no livro de Apocalipse capítulo 5, versículo 4, o texto dizendo assim: E eu chorava muito porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Esse texto aqui está falando de um momento no céu, quando Deus estará recebendo a adoração de todos os seus santos, e naquele momento de adoração, um anjo bradou perguntando quem poderia desatar os selos, porque os selos precisavam ser abertos para que o juízo de Deus começasse a ser derramado sobre a terra. E ninguém poderia abrir o livro, ninguém poderia abrir os selos, ninguém era digno, até então conhecido por todos. Mas aí João começa a chorar, porque se os selos não se abrem, então como que Deus vai estabelecer o seu juízo sobre a humanidade? Mas aí um ancião aparece e diz: não, aqui está o Cordeiro, a raiz de Davi, ele é digno, porque ele comprou os homens com o seu próprio sangue, ele é digno de abrir os selos. E com a abertura dos selos, começa o cálice da ira de Deus ser derramado sobre a terra. Então vamos lá. Apocalipse capítulo 5, ou melhor, Apocalipse capítulo 6, versículo 2, nós temos a abertura do primeiro selo. E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Esse vitorioso que saiu aqui para vencer não é Cristo, é o anticristo. Por que ele vem no cavalo branco? Representando a sua falsa paz. Depois desse selo, abre-se o segundo selo. Apocalipse capítulo 6, versículo 3 e 4. O selo vem com um cavalo vermelho, liberta o cavalo vermelho. O cavalo vermelho representa a guerra, porque o anticristo,
Depois de trazer uma falsa paz, ele traz o derramamento de sangue. Depois desse segundo selo, abre-se o terceiro selo, e o terceiro selo traz o cavalo preto, porque depois do derramamento de sangue, o que sobra é a morte. O cavalo preto representa a morte. Melhor dizendo, a fome. Representa a fome, porque depois das guerras traz a fome. E depois da fome, nós temos o quarto selo trazendo o cavalo amarelo. Aí sim, a morte. Nós temos a morte agora vindo, né, no quarto cavalo, no quarto selo, sobre toda a humanidade. Né? O juízo de Deus começa agora a aparecer sobre os homens em forma da morte. No quinto selo, nós temos a visão dos mártires debaixo do trono de Deus. Uma multidão de pessoas que estão debaixo do trono de Deus e eles clamam: até quando? Até quando nós teremos que esperar pelo juízo, pelo sangue que foi derramado dos inocentes, né? E ali o anjo fala para eles aguardarem mais um pouco, porque o Senhor está começando a julgar a humanidade por todos os seus pecados. Depois deste quinto selo, nós temos o sexto selo. E o sexto selo, eu gostaria de ler aqui, capítulo 6, versículo 12 até o 17. Temos aqui uma série de tragédias, de fenômenos naturais que vai abalar a humanidade. Capítulo 6, versículo 12 até o 17 de Apocalipse. Fala assim: e havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra. Está falando de meteoros. Como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Você já parou para analisar o que é isso? Um terremoto numa proporção a ponto de fazer as ilhas saírem do seu lugar. Versículo 15: e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem o poderá suportar? O sexto selo nos traz um cenário de grande pavor e desespero, porque Deus começou a derramar a sua ira sobre a terra. Depois desse sexto selo aberto, nós temos o sétimo selo, que traz os toques de trombeta, que é o assunto que nós vamos falar no próximo vídeo, porque senão fica muita coisa aqui. Vocês observarem que eu tive que correr um pouquinho para dar conta de falar dos 7 selos. Bom, no próximo vídeo iremos falar com muito detalhe aí sobre as 7 trombetas, coisas terríveis que vão acontecer na grande tribulação, que eu e você precisamos saber para anunciar aos outros, para que os outros aceitem Jesus e se livre desse tempo terrível que será o tempo da ira de Deus sobre a humanidade por causa dos seus pecados multiplicados. Que Deus abençoe a todos, que Deus conceda a cada um de nós graça, força e sabedoria para continuar firme na presença dele. Fique com Deus, fique na paz.